Nosso estudo de hoje está baseado na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está sendo analisado pelo Emmanuel aqui no texto 26 do livro Fonte Viva, Obreiro sem Fé. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios, entretanto, logo após, relega-o ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sobre manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação entre lamúria e indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação, no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Interessante que Emmanuel, dessa vez, ele pega Tiago, que é aquele apóstolo, né, que ficou conhecido pelo fato de ter trazido a ideia que a fé sem obras é uma fé cega. E ele vem fazer agora a interpretação ao contrário. E as obras também sem a fé. Porque é interessante, né, que compromisso para você estar praticando alguma atividade, você pode fazer em tudo quanto é lugar, mas e a continuidade daquele trabalho mesmo? Como é que fica? Só as pessoas que são movidas pela fé de que aquilo que ele está fazendo realmente é uma coisa necessária, que tem que ter continuidade, essas pessoas vão levar o trabalho para frente. Muitas outras vão começar o trabalho, não vai ter a menor disciplina, vai fazer o trabalho 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco vai abandonar o trabalho na frente. Então, algumas dicas que a gente foi pegando ao longo dos anos, a primeira, e talvez a mais importante, é que vem falar para a gente: a luz, quando se acende, se leva adiante. A gente jamais deixar uma luz que foi acesa se apagar. Mesmo que a gente tenha que temporariamente abandonar uma determinada tarefa, né, essa tarefa ela tem que ter continuidade. Então, eu me lembro com muito carinho de uma das tarefas que eu estava realizando uma vez e fui convidado pela vida a ter que abandonar. Então, escolhi uma pessoa que estava junto comigo, falei: olha, você vai ficar no meu lugar aqui, tá, coordenando esse trabalho. E a pessoa ficou meio resistente no primeiro momento, mas eu fui trabalhando aquela ideia e depois eu ficava assim, né? Faltava um dia, ia no dia seguinte, faltava num dia, no dia seguinte, para ver como é que ela estava saindo. E ela deu continuidade e o trabalho continua acontecendo até os dias de hoje. E aquilo trouxe assim uma felicidade, porque quando a gente começa a fazer um determinado trabalho, as pessoas estão contando com esse trabalho que você está fazendo. No dia que você não vai, dependendo da necessidade maior ou menor, mas pelo menos esses trabalhos que têm uma necessidade mais urgente, moradores de rua, as pessoas que estão no hospital sofrendo, esses trabalhos que precisam de mais urgência, o dia que não vai acontecer o trabalho faz muita falta para aquela pessoa. Então ele vem falar aqui: pô, mas tem um monte de gente que escolhe uma determinada obra, mas não tem fé naquilo que está fazendo.
parece, ou então que vão apenas conhecer e depois que conhecem, não acreditam no potencial daquilo. E isso é semelhante àquele professor que ele vai dar uma aula para uma turma que é mais rebelde e vê que muitos dos alunos ficaram retardatários, mas ele tem que pensar assim, não, mas eu dei a minha colaboração e o que aconteceu foi independente da minha vontade. Eram os alunos que não estavam preparados ainda para essa empreitada. E a gente continuar fazendo aquilo porque a gente vai perceber que é um trabalho que, na maioria das vezes, a gente foi preparado para ele. Se ele está batendo no coração é porque está preparado para ele. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E o que compete a gente é a gente colocar disciplina no nosso trabalho. Disciplina sem cobrar, no primeiro momento, resultados. Esquece o resultado no primeiro momento. Começa a fazer o trabalho primeiro, que aí você fazendo, você vai começar a descobrir as particularidades de cada trabalho. E vamos lembrar que o maior mestre que existe nesse planeta, ele começou também um dia pelas primeiras letras, pelas primeiras palavras. Todo mundo, para poder alcançar a excelência num determinado serviço, tem que começar a praticar e praticar com frequência, que só assim a gente vai aprendendo, né? Aí ele vem falar aqui na lição pra gente, ó, tem gente que a primeira coisa de ingratidão é o mundo não presta, né? Não nasci para o servilismo desonroso, né? Tudo isso é mentira, é complicação. Aí quando alguém vai começar a colocar aquela pessoa, né, de repente fazer um elogio, eu não mereço, eu sou indigno, aquele complexo o tempo todo. Ou então, né, ser trazido a testemunhos de humildade, afirma que, mas quem está me ofendendo? Quem me ofende assim? Ele vem mostrando aqui para a gente, a maioria de nós, processos que nós já vivemos e que agora, né, nós estamos trabalhando essa ideia para que os outros estejam preparados também, né? Porque esses trabalhos, o bom desse trabalho é quando a gente começa a fazer e começa a sentir os efeitos daquele trabalho. É interessante, né? Mas vamos botar os efeitos de trabalho. De ter feito um trabalho durante um período que eu participei na minha vida, foram 7 anos só, foi um período curto, de um trabalho como agente religioso em presídio. Então, no primeiro momento, você fica com ressabiado, olha o ambiente que você vai, coisa nenhuma. Olha, uma vez, Chico Xavier foi perguntado para ele assim, né? Como é que é o ambiente dos presídios? Aí o Chico Xavier falou assim, é o melhor possível. Eu vejo lá parentes queridos, no plano espiritual, assistindo aqueles que são seus queridos. Eu vejo mães, avós, aí foram perguntar, mas vem cá, e os espíritos obsessores, esses que querem atazanar a vida da pessoa? Falou, não, lá eles não ficam não, eles já conseguiram o que eles queriam. Se ele ficar lá, ele vai estar cumprindo pena junto com as pessoas. Quem está lá é só aqueles que amam, cada um daqueles que estão cumprindo pena mesmo. O ambiente de sofrimento ali é criado pelo sofrimento do próprio encarnado, do próprio detento, do nosso irmão que está passando por aquele problema. Aí você começa a fazer aquele trabalho e de repente você começa a perceber que uma coisa impressionante que a gente não sabe explicar como, começa a tomar conta de você, que você vê aqueles homens, né, barbados, altos, né, fortes, às vezes mal encarados, e você começa a ter um olhar parecendo que eles são seu filho. Você vai olhar para ele e falar assim, poxa, se fosse meu filho, como é que eu faria? E você começa a empreender o que existe de melhor em você, mas sabendo que não vai ter resultado imediato não, mas a fé, ela faz com que a obra fique diferente, porque vai mantendo resultado. E só depois de um determinado tempo é que a gente começa a ver resultado, começa a ver as pessoas falando para você, pô, muito obrigado, porque aquele estudo que foi trazido naquele dia evitou que a gente fizesse uma bobagem maior, entrasse num conflito assim que poderia complicar ainda mais, né? E a gente vê que são irmãos nossos, pessoas, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas que são amigos até hoje, irmãos nossos mesmo, de verdade. E que a gente poderia estar lá tranquilamente também cumprindo pena, porque quem ousa aí dizer que não vai pegar o Código Penal nosso de uma ponta a outra, ler, e dizer que não tem nenhum crime daquele ali que você nunca cometeu. Principalmente esses no campo da injúria, difamação, calúnia, que hoje é o mais comum aí, você xingar as pessoas, ofender, principalmente pelas redes sociais. Se fosse somar as penas ali, acho que ia ficar devendo vida para a gente cumprir, né? Então a gente tem que começar a pensar, né, junto com a frase de Chico, né? Criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Ter um olhar mais complacente, ter mais amor dentro da gente, procurar fazer a diferença. Então ele bota aqui pra gente, ó, revelemos a nossa fé através de nossas obras na felicidade comum. E o Senhor conferirá à nossa vida um indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder.
Então fica aí o recado de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.